Pronto. Bom dia a todos, eu sou a professora Fran e vou estar aqui com vocês hoje para a gente resolver os dois exames de qualificação do ano de 2025. Foi aplicado em 2024 para os alunos entrarem agora em 2025, esse ano, né? Trouxe aqui para vocês o primeiro e o segundo exame aqui, para a gente sentir um pouquinho como que funcionam as questões de matemática, tá? Vocês vão ver que as questões elas são tranquilas, eles gostam muito de trabalhar com algumas questões que tem macetezinhos, bizus, e aí o meu objetivo é estar trazendo todos esses bizus para vocês, para tornar ainda mais fácil a matemática, simples e rápido. Espero que vocês gostem e vamos nessas. Gente, olha só, eu só vou pedir vocês para a gente fazer um combinado. Eu vou apresentar a questão, vou explicar, e aí sempre que eu terminar de explicar, eu venho aqui perguntar se vocês entenderam. Aí vocês esperam para escrever no chat nesse momento, tá bom? Que aí eu consigo ler o chat, mas tem a amiga que vai me ajudar aqui também. Vamos lá, gente. Vamos para a primeira questão. E a gente tem aqui, de cara, já, ó, esse daqui é o primeiro EQ, né, o primeiro exame de qualificação, uma questão de média aritmética. Vocês vão ver que é comum cair média aritmética na UERJ, sempre tem no primeiro ou no segundo exame de qualificação uma questãozinha de média aritmética e esse ano não foi diferente. A questão diz o seguinte, ó, das 10 avaliações aplicadas em um curso, um aluno, por motivo de saúde, faltou a nona e a 10ª. Qual é a dica que eu dou para vocês já de cara? Toda vez que for lendo as questões de matemática, vocês têm que ir sempre duvidando da questão. Faltou a nona e a 10ª. Eu já olhei para a tabela e já fui ver o que tem ali na nona e na 10ª. E tem o X, ou seja, não tem a nota. Então, vocês têm que sempre ir conferindo o que a questão está falando. Para quê? Para vocês irem entendendo e já formulando o raciocínio de vocês. O professor decidiu, então, substituir a ausência de cada nota pela moda. Opa, calma aí, o que é moda? Gente, e aqui, então, a gente tem a primeira palavra importante da questão. Moda. Gente, moda, vamos pensar na vida, no dia a dia. Quando eu falo assim, caramba, essa sandália tá na moda. O que significa a sandália tá na moda? Tá todo mundo usando, tá aparecendo muito. Você sai na rua, é o que você mais vê. E aqui na matemática não é diferente. O número que a gente chama de moda é o que a gente mais vê, é o que mais aparece. Então, a gente olhando para a distribuição aqui, deixa eu botar aqui a moda. Olha para a distribuição. Vamos ver qual é a moda dessa distribuição. Distribuição são as notas. 4, 5, ó, tem aqui 4, 5, 8. Alguém já respondeu ali, só que eu não consigo ver. Ó, 6, 6, 6. Opa, o 6 está aparecendo 3 vezes. Então, o 6 é a minha moda. É o que mais se repete. Beleza? Então, o que ele fez? Ele substituiu a nona e a 10ª pela moda. Então, eu já sei, molezinha. Aqui vai ser 6 e aqui vai ser 6. Fácil, né? Das 8 primeiras avaliações, conforme registrado a seguir. A média aritmética final desse aluno foi média aritmética. O que é média aritmética? É a soma dividido pela quantidade. Aqui a gente não vai precisar muito desse conceito da fórmula, mas existem muitas questões e que vêm sendo muito cobradas de média aritmética que você precisa da fórmulazinha, porque ele te dá a média e pede um outro número. Vai aparecer uma questão assim, e aí a gente vai discutir um pouquinho mais. Mas aqui é tranquilo que ele quer a média aritmética. E como que eu calculo? A média é a soma dividido pela quantidade. E aí, vamos lá, vamos somar. E aqui, gente, ó, vocês têm que lembrar que vocês estão livres. Vocês podem somar de várias formas diferentes. Olha só, eu tenho aqui 4, 5, 8, eu vou colocar aqui, ó, 4, mais 5, mais 8. Pô, o 6, eu tenho uma pregada de 6 aqui. O que eu vou fazer? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 5, 30. Já vou colocar 30 aqui, ao invés de eu colocar o 6 5 vezes, tá bom? Aí depois aqui a gente tem o 7 e o 9. Então, ó, mais 7, mais 9. Dividido, vou dividir por quanto? São quantas notas ao total? 10. Show de bola. E agora a gente vai somar isso daqui, ó. 30, com 4, 34, com 5, 39, 47, 54, 63. Somando tudo, eu tenho 63,
sobre 10, isso daqui nada mais é, dividir por 10 é só voltar a vírgula, mas quando o número não tem vírgula é porque está aqui no final, então eu vou voltar uma casa, porque o 10 só tem um zero, e vou ficar com 6,3. Resposta correta, letra C. Tranquilo, né, pessoal? E aí, o que vocês acharam? Pode colocar aí no chat. Letra B, muito bem, Flávia, tranquilíssima, muito show, né? Então, vamos para a próxima. Alguma dúvida? Tranquilo, isso, show de bola. Show de bola. Vamos para a próxima. Partiu. Próxima questão. A gente tem aqui uma questão que me parece de porcentagem. Será que tem mais algum conteúdo aí por dentro? Vamos ler. Ó, na compra de um eletrodoméstico, uma pessoa pagou um total de R$ 1.000. Gente, outra coisa importante, se você está fazendo ali a questão de matemática, você precisa anotar os dados. Na prova vocês podem sublinhar, né? Porque a prova vai estar lá com vocês, ou vocês podem vir anotar aqui embaixo, tá? Mas eu vou aqui só deixar destacado. Um total de R$ 1.000. Da seguinte forma, uma entrada de 10% desse valor total e o restante em 5 parcelas mensais. 5 parcelas mensais. Gente, então, olha só, vamos organizar. Primeiro, ele deu uma entrada. Essa entrada foi de 10%. O restante, pessoal, o restante são quantos por cento? 90%, porque ao todo é 100%. Então, o restante, ó, vou botar aqui, o restante é equivalente a 90%. Então, esses 90% aqui, ele parcelou em 5 vezes. 90% de quem? 90% do 1.000. Então, 90% de 1.000, vou deixar aqui, ó, o D 1 vezes, ele parcelou em 5 vezes. Vamos ver o que ele está pedindo. As 5 parcelas formam uma progressão aritmética crescente, de razão igual a 40. Que brilhante! Questão, mistura aí porcentagem, progressão, já me deu a razão. Genial. Vamos com calma. Então, olha só. Então, isso daqui não é o que a gente está acostumado. Aquelas 5 parcelas iguais. Não é. As 5 parcelas, elas formam uma progressão aritmética. Então, eu vou ter ali a primeira parcela, um valor, a segunda parcela vai ser esse valor, R$ 40 a mais, porque a progressão aritmética, ela vai subindo de 40 em 40, porque aqui a nossa razão é 40. Show de bola. Olha o que ele quer saber. O valor em reais da última parcela paga foi... Gente, são 5 parcelas. A última é o meu A5. Ele quer saber o meu A5. A única coisa que a gente tem aqui é o total, a soma dos termos dessa PA. Por quê? Porque a soma dos termos dessa PA é o valor que falta pagar, os 90% de 1.000. Então, deixa eu calcular quanto que dá isso aqui, já para a gente ficar com esse valor. Ó, 90% de 1.000. Pega essa visão que aqui tem bizu para vocês, hein? Ó. 1, 2, 1, 2. Cortou os zeros, então eu tenho 900. R$ 900 é o total que eu tenho que pagar. Só que eu vou pagar em 5 parcelas. E essas parcelas formam uma progressão aritmética. Toda vez, pega aqui o bizu, toda vez que você tem a soma dos termos, se você dividir pela quantidade, você acha o termo do meio. Galera, não estou vendo o chat ainda, daqui a pouco vocês falam. Vou acabar aqui, vocês falam. Toda vez, então, olha só esse bizu de milhões, ó. Tenho 900, que é a soma de todas as parcelas. Se eu pegar o meu 900, dividir por 5, porque são 5 parcelas, quanto que a gente acha nisso daí? 900 dividido por 5 dá 180. Esse cara é o termo do meio, termo central. Então, eu já sei que meu A3 é igual a 180, olha que brilhante. Só que ele quer o A5. Agora vem comigo aqui, ó. Do A3 para o A5, a gente tem que pular quantas casas? A3, A4, A5, 2 casas. E cada casa que a gente pula é uma razão que a gente soma. Que isso, professora? Ficou fácil demais. Então, eu vou botar aqui 180, que é o A3, mais
80. Por que 80? Duas razões, ó. Isso daqui são duas razões. E agora é só somar. 180 mais 80, 260. Acabou. Só marcar o gabarito. Alternativa, letra C também. Deu... Ah, não, a outra deu B, né? A outra deu B. Essa deu C. Agora vamos lá. Podem falar rapidinho o que vocês acharam. Ah, acho que eu consegui. Acho que agora eu bem consegui colocar o chat. Ah, não consegui muito não. É para eu colocar o chat, eu tenho que diminuir a tela. Esse macete, sempre, todos os macetes que eu dou aqui dá certo sempre. Então, Maria Clara, não precisa de fórmula, sabe por quê? Se você entender direitinho o conceito da PA, você não vai precisar de fórmula para quase nenhum exercício. É só você entender o que está acontecendo. E aí a gente não precisa da fórmula. Pode repetir? Me perdi na parte do terceiro termo também. Pode repetir a parte final? Não conheci o macete. Vem comigo aqui, pessoal. Olha só. Prof, se nesse exemplo tivesse 4 parcelas. Então, aí quando tem uma quantidade par, aí não existe o termo do meio. Mas se tiver uma quantidade ímpar, tem o termo do meio, tá? Olha aqui, ó. Vamos lá, galera do meio. A galera do... Ó, que se perdeu no final. Vamos lá. Vou repetir aqui. Gente, até aqui, ó. Se 10% ela dá de entrada, o restante é 90%, porque o todo é 100%. Então, 100 menos 10 que ela deu de entrada é 90. Então, 90% de 1.000, que é o preço do eletrodoméstico, a gente fez a continha aqui rapidinho e achamos esses 900 aqui. Ou seja, 900 é o total que ela tem que pagar. Só que esse 900, ele vai ser dividido numa progressão aritmética de 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que quando eu junto todos os 5, eu tenho 900, que é a soma. E na progressão aritmética, presta atenção aqui, se eu pegar a minha soma e dividir pela quantidade de termos, eu tenho 5 termos. Se eu pegar e dividir igualmente para os 5, isso daqui vai dar o 180, que dá certinho o cara do meio. Por que isso acontece, gente? Pega 900, divide igualmente para todo mundo, dá 180, correto? E aí o que ele faz? Aí é como se todo mundo aqui fosse 180, né? Porque a gente dividiu igualmente para todo mundo, como se todo mundo fosse 180. Para transformar numa progressão aritmética, ele só fica doando a razão. Esse daqui dá 40 para esse, e esse daqui dá 80 para esse. Tá vendo? Aí aqui vai ficar 100, aqui vai ficar 140. O 180 que está no meio, ele não vai precisar se mexer, ele não vai precisar dar para ninguém. Aí aqui vai ficar 220, aqui 260. Olha que brilhante. Então, o termo do meio, ele não se mexe. Então, é por isso que eu posso pegar o 900 e dividir igualmente para todo mundo. Aí eu sei que os extremos, cada um vai doar um pouquinho para o cara lá da frente, para ele ficar pequenininho e o cara lá da frente aumentar, para assim formar a progressão aritmética. Genial, né? Então, aqui, ó, aí eu achei o termo do meio, só que ele quer o A5. Aí eu só fiz aqui, ó, só pensei um pouquinho. Do A3 para o A5, eu tenho que pular 2 casas. Olha aqui, ó. Aqui está o A3, ó. A4, A5. Só que cada casa que eu pulo é uma razão. Então, se eu pulei 2 casas, eu tenho que somar 2 razões. Se cada uma é 40, as duas dá 80. Ai, muito genial, gente. Progressão aritmética é lindo, né? Vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam. Prof, faz um exemplo de um número de parcelas pares. Continua sem o áudio? Está sem o áudio? Andressa, então, quando as parcelas são pares, não tem o termo do meio, tá? Aí você não vai dividir. Tá? Isso é quando você estiver com parcelas ímpares, porque se você tiver parcelas ímpares, aí tem um cara do meio. Tá? Com parcelas pares dá para fazer também, só que já é um outro macetezinho. Aí eu vou trazer para vocês nas próximas questões. Como sabemos que ele é o do meio? Ó, Diego, vamos lá. A gente tem 5 termos. Bota no seu dedinho aí 5. Quem é o do meio? É o A3. Porque, ó, A1, A2, A3 está no meio, A4 e A5.
tá? O termo do meio é aquele que está exatamente na posição do meio, na posição que tem a metade. Por exemplo, olha só, eu tenho 11 termos, você tem 11. O que você faz? Você pega o número par mais baixo, você tem 11. Então, você vai pegar 10 e dividir para 2. Aí vai ficar 5 para um lado e 5 para o outro. Aí vai sobrar um, porque era 11 termos, né? Aí esse um que sobrou é o do meio. Se você botou 5 para o lado, o que está no meio é o A6 e depois tem mais 5 para o outro lado. Entendeu? Mais um exemplo, ó, 21 termos. 21, quem é o central? Se você tem 21 termos, tira um, que vai ser o seu do meio, você vai ficar com 20. Vai dividir em dois, 10 para um lado, 10 para o outro. A sua primeira parte não tem 10 termos, aí o próximo termo é o meu A11, que é o do meio, e depois vai vir mais 10 termos. Deu para entender? Ou depois de achar o do meio, quer dizer que todos os termos são... Entendi, mas você tinha que só para facilitar a conta. Beleza? Sim, 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 sim. Deu para entender. Show de bola. Todo mundo entendeu? Agora vamos lá. Posso ir para a próxima? Bota aí no chat sim ou não. Pode, 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 pode. Sim, sim, sim. Partiu. Bora, Bill. Vamos para a próxima. E questãozinha brilhante também. Genial. Olha aí a próxima questão. Já fiz até uns desenhinhos aqui para facilitar a vida. Vamos lá, pessoal. Ó, observe a seguir a imagem de uma pirâmide quadrangular regular. Calma, calma, calma. Vem comigo, vamos pensar aqui. Falou de uma pirâmide, já tem que vir esse desenho aqui na cabeça de vocês, uma pirâmide. Aí, quando ele fala aqui quadrangular regular, o que significa isso? Pirâmide quadrangular de base quadrada. E vocês podem notar, olha aqui a base da nossa pirâmide, ó, quadrada, do jeitinho que ele falou. Regular, o que significa regular? Todos os lados iguais. Então, quadrada com todos os lados iguais. E a planificação de sua superfície total. Planificação é ela abertinha, já é isso daqui que ele está falando, ó, a planificação. Tá. O ponto A representa o vértice de uma face lateral. E o ponto B, o centro da base, sendo AB igual a 16 centímetros. Gente, vamos analisar isso que ele falou. Olha aí. O ponto A está aqui, né? Esse ponto A, ele está aqui no outro desenho, ó. Aqui está o meu ponto A. Esse ponto B está no meio da base, que seria aqui, ó. Esse é meu ponto B. Beleza? E aí ele falou que AB é 16, então eu já coloquei aqui para vocês. Então, até aí, tranquilo. Quando eu fechar essa pirâmide igual na figura do lado, esse AB vai ser essa linha azul que eu desenhei. Show de bola. E aí, vamos lá, vamos ver o que ele fala embaixo. Se a aresta da base dessa pirâmide é 12, aresta são as linhas, tá? Isso aqui são arestas. E aí ele falou que a aresta da base, 12. Então, eu posso pegar qualquer lado aqui e colocar 12. Porque como todos os lados são iguais, tudo é 12. E esse 12 aqui, ele já traz para mim uma informação importante. Gente, se a aresta é 12, olha só, do B, desse B aqui, ó, até aqui, quanto que eu vou ter? Ai, meu Deus, isso é uma seta ali. Desse B até ali, eu vou ter o quê? Eu estou indo do meio do quadrado até a ponta. Do meio até a ponta, eu vou ter metade, né, do 12. Ou seja, eu vou ter 6. Aqui eu vou ter 6. Show de bola. Então, esse 6, olha só, eu já vou trazer para cá, ó. Ali eu já sei que é 6. E como eu tenho de A até B 16, então aqui, ó, a altura da face lateral é 10. Porque 10 com 6, 16. Então, já posso trazer para cá, ó. Eu já sei que aqui é 10. E essa questão é brilhante, hein? Vem comigo, hein? Vem comigo, vamos lá. Aí ele fala aqui, ó. Seu volume em centímetros cúbicos é igual a... Ele quer o volume da pirâmide. Vamos anotar aqui a fórmula do volume. Se ele quer o volume, eu tenho que pensar da seguinte forma. O volume vai ser o quê? Todo sólido que tiver um bico, olha só, a pirâmide tem um bico, olha o bico aqui no A. A pirâmide, o cone, são sólidos que têm bico. A fórmula vai ser 1
terço da área da base vezes a altura. E quando não tiver o bico, que é o caso do prisma, onde a gente tem aí o paralelepípedo, o cubo, o cilindro, que também não tem bico, a fórmula é apenas área da base vezes a altura. Então, a fórmula do volume, basicamente, é a área da base vezes altura. Mas se o sólido tiver um bico, você precisa fazer o seu bico também, ó. 1/3. Fez o bico para escrever aqui 1/3 da área da base vezes a altura, caso o sólido tenha o bico. E agora vamos lá. Então, o meu volume vai ser igual a 1/3 área da base. A base aqui é um quadrado. Então, a área da base vai ser a área do quadrado. Quadrado de lado 12. Como que eu calculo a área de um quadrado de lado 12? Ó, a área do quadrado é L ao quadrado. Então, a área... Calma aí. Então, a área do quadrado vai ser 12 ao quadrado, que vai ser igual a 144. Show de bola, já vou colocar aqui. 144 vezes a altura. E eu preciso da altura da pirâmide. Não é o 10, porque o 10, gente, é a altura da face lateral. O que, que seria a altura da pirâmide? Vou tentar desenhar aqui de vermelhinho. A altura da pirâmide seria isso aqui, ó. Isso dali que eu desenhei de vermelho. Isso dali é a altura da pirâmide. Ou seja, um segmento que sai do vértice até o ponto do meio da base. Como que eu posso achar isso dali? Tá brilhante ali, ó, estampado ali pra gente. Triângulo retângulo. Só que esse triângulo retângulo aí não é um triângulo retângulo qualquer. É um triângulo pitagórico. Agora vem comigo aqui, ó. Aqui é o 10, só estou desenhando ele aqui embaixo. Aqui é o 6 e aqui é a altura, que é o que a gente quer. Gente, esse triângulo é pitagórico. Como que eu sei que ele é pitagórico? Porque ele é uma ampliação do meu triângulo 3, 4 e 5. Esse triângulo aqui é o triângulo mais famoso que a gente tem na trigonometria. Hipotenusa 5 e catetos 3 e 4. Quando a gente tem uma ampliação dele, a gente tem outros triângulos que são múltiplos deles. E olha só, como eu olhei aqui, o 10, eu sei que o 10 ele vem do 5 vezes o 2. E o 6 vem do 3 vezes o 2. Opa, já apareceu o 5 aqui, já apareceu o 3 aqui. Então, está faltando só o 4 para eu fechar esse triângulo aqui. 5, 3 e 4. Sempre vai ser esses valores, 5, 3 e 4. Mas aqui, como todo mundo foi multiplicado por 2, esse cara aqui eu também vou multiplicar por 2. E eu acho de cara, olha esse bizu aí para vocês, ó. 4 vezes 2, 8. A minha altura é 8. Professora, se eu não soubesse esse bizu, se você não soubesse, você ia ter que aplicar Pitágoras. Aí o que que diz Pitágoras? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A é sempre a hipotenusa. Ia ficar 10 ao quadrado é igual B, são os catetos. 3 ao quadrado mais H ao quadrado. Me ajuda aqui, pessoal. 10 ao quadrado, 100. 3 ao quadrado, 9. H ao quadrado, H ao quadrado. E aí, vamos lá? 100. 3 vezes 3, 9, né? Ah, é 6, gente, calma aí. Aqui é 6 ao quadrado. Foi mal. Estou emocionada aqui, ó. É esse 6 aqui, né? 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Como eu quero achar o H, eu tenho que deixar ele sozinho. Passo o 36 para o outro lado. 100 menos 36 é igual a H ao quadrado. Caraca, professora, que volta, hein? Pois é, olha aí. 100 menos 36 dá 64, que é igual a H ao quadrado. Então, vou continuar aqui. H é raiz de 64, que é igual a 8. Olha que voltão para achar o 8 que a gente achou aqui em uma linha. Tá vendo? Por que, que eu achei esse 8 rápido? Porque esse triângulo ali eu já percebi que por trás dele eu tenho 5 e tenho 3. Se eu tenho 5 e o 3, está faltando 4. Então, se está todo mundo multiplicado por 2, eu multiplico por 2. Vou dar uma paradinha na explicação, vou lá para o chat. Diz aí, estão entendendo ou não? Tá tudo bem? Sim, sim, sim? Sim? Vamos voltar, vamos seguir.
lá na formulazinha do volume, porque ele pediu o volume, né? E agora a gente continua. Vamos lá. Olha aqui. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A altura a gente acabou de descobrir que é 8. Então, vou colocar aqui. Na hora de fazer a continha, presta atenção aqui, pessoal. Na hora de fazer essa continha aqui, eu sempre gosto de simplificar. E aí eu notei que trabalhar com 144 vai ser mais difícil de fazer a continha. Então, olha o que eu vou fazer. Pega essa visão aqui. Cadê a minha caneta, gente? Sumiu. Achei. Olha aqui, ó. O volume vai ser 1/3. Vou voltar aqui para o 12 vezes o 12, vezes o 8. Por quê? Que aí esse 12 eu corto com esse 3, dá 4. 4 vezes o 12, 48. 48 vezes o 8. Fica mais fácil de eu fazer 48 vezes o 8 do que 144 vezes o 8 e depois dividir por 3, né? E aí, 48 vezes 8, isso daqui vai dar 384. 384, alternativa letra A. E aí, todo mundo entendeu? Sim ou não? Gostaram desse bizu aí? Já sabiam? Desse bizu do teorema pitagórico? 3, 4 e 5? Sim? Ah, então vocês estão voando. E eu dando minha vida aqui para explicar, achando que ninguém sabia. Inocente eu, né? Sabia dessa não? Show de bola. Então, vamos embora. Vamos para a próxima. Agora a gente tem aqui uma questãozinha também genial. Vamos lá. Olha só. Aqui está escrito o seguinte: a figura a seguir ilustra o deslocamento de uma partícula pelo percurso FGHI, partindo de F sobre o arco, sobre os arcos e sobre a reta, conforme indicado na figura abaixo. Olha aí, gente. A gente está vendo a figura, tá? Esse deslocamento aí da partícula aí é essa linha rosa, e agora ele começa a dar várias informações para a gente que a gente vai usar aqui para analisar. Vamos lá. Ó, observe, CD é igual a R. Vou colocar aqui, ó, CD está aqui embaixo. R, já coloquei aqui. CE é igual a 2 R's. Gente, ó, se aqui é R, então aqui, ó, o CH também vai ser R, porque eu já estou vendo que eu tenho um pedaço, ó, vou riscar aqui, ó, isso daqui nada mais é do que um pedaço de um círculo, né? Onde o C é o centro, então já botei R e R. Quando ele fala ali que CE são 2 R's, olha só, o C está aqui e o E está aqui. 2 R's ao todo, ou seja, então aqui eu tenho mais um R, né? Porque 2 R's, eu sei que o iníciozinho é R, então se aqui é R, o CG também vai ser igual a 2 R's, só que eu já tenho um R embaixo, então só falta eu colocar um R em cima, tá? E eu sei que isso tudo aqui é equivalente a 2 R's. Vou botar aqui no cantinho. 2 R's, tá? Show de bola. A gente já achou até um pedacinho, né? A gente já achou agora esse pedacinho aqui, ó, a reta. Agora só tem que achar os arcos aí. Aí, olha o que ele fala. DCI é igual a 30 graus. DCI, qual é o ângulo DCI? Tá aqui, ó. 30 graus. Vou deixar aqui. SF, cadê o E? ECF. Esse ângulo aqui, ó. SF é igual a 60 graus. Vou colocar aqui. Show de bola. As retas DE e HG são perpendiculares no ponto C. Tudo bem, a gente está vendo o ângulo de 90 ali. Os arcos de circunferências DI e H, EFG possuem centro C. Isso também estava claro na figura, né? Agora ele quer o comprimento total do percurso FGHI feito pela partícula é igual a... Gente, comprimento do percurso. Vamos lá. Vamos devagar, vamos achar esse daqui primeiro. Olha só. Isso daqui, pessoal, é um pedacinho de um arco de uma circunferência, né? É um arco, né? Um pedaço de uma circunferência. Como que eu faço para achar? A gente tem aí a fórmula dos arcos, né? Para a gente achar setores. Eu vou explicar para vocês não precisarem decorar.
A gente sabe que uma circunferência inteira, ela tem 2πr de comprimento, uma circunferência inteira. Esse, ó, por exemplo, vou desenhar aqui. A circunferência inteira. Ela tem 2πr de comprimento. Esse comprimento, ele está envolvendo todos os 360 graus da circunferência, né? Então, 2πr, ele está para todos os 360 graus. Se eu pegar esse comprimento e dividir por 360, eu vou achar, ó, vou colocar aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, a 0, aí aqui, ó, 1 grau, 2 graus, 3 graus, assim vai, até chegar aqui 360 graus. Se eu dividir por 360, eu vou achar um pedacinho só, referente a 1 grau, tá? Eu estou pegando 2πr, estou dividindo por 360, para eu achar quanto que vale o pedacinho de cada grau. E aqui, olha só, quantos graus eu tenho daqui até aqui? Vamos lá, se eu tenho 90 nisso tudo aqui, e esse pedaço aqui é 60, então aqui sobram 30. Eu tenho 30 graus. Então, é como se eu tivesse 30 pedacinhos desse daqui. Tá? Então, era só eu vir aqui e multiplicar por 30. Então, para eu achar qualquer pedacinho de circunferência como esse daqui, é só eu pegar a circunferência inteira, que é 2πr, dividir para 360, que eu estou achando um pedacinho de cada grau. Como eu quero 30 graus, eu venho e multiplico por 30. Se eu quero 60, eu multiplico por 60. Se eu quero 90, eu multiplico por 90, e essa é a fórmula, tá? Então, vamos lá. Então, agora, vamos resolver isso daqui. Ó, esse R aqui é raio. A gente vai ter que substituir o raio dela. Qual é o raio? Qual é o raio desse setor circular aqui? O raio dele, como ele está aqui em cima, é igual a 2Rs, que é esse pedaço todinho aqui, tá? Então, vai ser 2π, qual é o raio? 2Rs. Vou colocar aqui, ó. 2π vezes o 2Rs, dividido por 360, multiplicado por 30. Vamos ver o que a gente consegue simplificar. Esse 0 corta com esse 0. O 3 eu posso cortar com 36, vai dar 12, né? E aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Então, esse 4 aqui eu posso cortar com esse 12, vai ficar 3 aqui embaixo. Quando eu corto, gente, eu estou simplificando pelo mesmo número. Eu tinha 4 em cima e 12 embaixo. Eu dividi tudo por 4. Em cima perdeu, ficou 1, e embaixo ficou 3. Ou seja, o que sobrou para a gente aqui em cima? Aqui em cima sobrou o π e o r. Ó, π, r. E embaixo? Embaixo sobrou o 3. Pronto. Então, a gente já achou aí um pedacinho. Esse pedacinho aqui, ó, a gente já sabe que vale π... Opa, embolou aqui. πr sobre 3. πr sobre 3, tá? Calma aí, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Prof, não entendi quando começou a fazer a fórmula. Pode explicar de novo, por favor? Rafael, vem cá, vem comigo, olha só. Olha só. Para eu achar o comprimento de um círculo inteiro, a fórmula é 2πr. É a fórmula do comprimento do círculo. Só que o círculo inteiro, ele tem 360 graus. Eu não quero o círculo inteiro, eu quero só um pedacinho. Aí, o que eu faço? Eu pego a fórmula do círculo inteiro e divido por 360 para eu saber quanto que vale cada grau. Ó, peguei 2πr, dividi por 360, aí agora eu achei o pedacinho de cada grau. Só que como eu quero só um setor de 30, por exemplo, se aqui tem 30 graus, então esse pedacinho aqui é de um setor de 30. Então, eu quero 30 pedacinhos desse daqui, que como eu peguei 2πr e dividi para 360, eu achei o valor de cada grau. Quando eu quero 30 graus, eu só vim multiplicar por 30. Entendeu? Aí a fórmula, pessoal, é assim, ó, sempre vai ser assim, ó, 2πr dividido por 360, isso daqui sempre, vezes o θ. Quem é o θ? O θ é o ângulo do setor que você quer. Aqui, eu quero um pedaço de um arco de um setor de 30 graus. Então, esse θ vai ser 30. A gente vai fazer aqui embaixo. Aqui embaixo também, ó, esse aqui embaixo que eu estou botando aqui na figura, ó, tá vendo? De vermelho.
qual é o ângulo referente a esse arco aqui? Para eu achar esse ângulo, vamos olhar para a figura. Ó, eu sei que esse pedacinho aqui é 30 graus. Eu quero esse todo aqui, ó. Esse todo aqui é só eu pegar o 90, que é tudo, e tirar o 30. Vai ficar 60. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Ó, eu sei, a questão falou que aqui é 30. Só que eu quero esse arco aqui. Esse arco, ele tá nesse setor aqui, ó, nesse pedaço de pizza. Qual é esse ângulo aqui desse pedaço de pizza? Isso tudo aqui na 90, tira o 30 que você não quer. 90 menos 30 dá 60. Então, é 60. Então, para eu achar esse pedaço de arco aqui, quem vai ser esse teto aqui? Esse teto vai ser 60. Então, vamos lá, vamos aproveitar e vamos calcular. Vai ficar 2π vezes o raio. Gente, mas qual é o raio desse círculo aqui, ó? Se eu completar o círculo aqui, ó, fica isso daqui. Qual é o raio desse círculo? O raio desse círculo é esse R aqui. Então, vai ficar 2πr, tá? Qual é o ângulo? O ângulo que a gente quer é de 60 graus. Dividido por quem? Por 360. Agora a gente simplifica. Ó. Vou simplificar esse zero com esse zero. Tá vendo? Aí eu posso simplificar o 6 com o 36 também. Ó. O 6 dividido... O 6 e o 36, eu posso simplificar os dois pelo próprio 6. E em cima vai ficar 1 e embaixo vai ficar 6. Porque 36 dividido por 6 dá 6. Então, show de bola. Posso simplificar mais. Ó. O 2 aqui com 6 aqui. Se eu dividir todo mundo por 2, em cima fica 1 e embaixo fica 3. Então, olha só que coincidências. O que sobrou em cima? Sobrou o π e o R. E o que sobrou embaixo? O 3. Olha que coincidências. Esse arco de baixo acaba tendo o mesmo tamanho que o arco de cima, tá? Ah, professora, sempre vai ser assim? Não, aqui foi uma coincidência. O arco de cima tem o mesmo tamanho que o de baixo. E agora, o que a questão está pedindo? O tamanho do nosso circuito ali, né? Do nosso percurso. Então, vou apagar aqui, que eu embolei tudo aqui já no desenho. E vamos lá. Me ajuda. Para eu achar esse tamanho, é só eu somar. Aqui em cima tem πr sobre 3. Aqui eu tenho R. E aqui eu também achei que é πr sobre 3 também. Então, só vamos juntar. Gente, se eu tenho πr sobre 3 em cima e πr sobre 3 embaixo, eu não posso dizer que eu tenho duas vezes o πr sobre 3, πr sobre 3 vezes 2, né? Mais o R, que é essa retazinha aqui. Então, vamos ver se a gente acha essa resposta. Letra A de cara. 2πr sobre 3 mais R. 2 é letra A. Aí, letra A é a resposta. E aí, gente? Fala comigo. Deu para entender? Pediram para explicar o final de novo, por favor. Qual o final, pessoal? A soma? Pierre? Bota aí para a minha parte que vocês não entenderam. Ah, tá. Então vamos devagar. Vamos lá, o final, né, do 2πr. Olha aqui, a gente tem que somar, né, todo o percurso. Então, vou somar devagarzinho aqui. Vamos lá. Ó, vai ficar πr sobre 3 do arco de cima, mais, ó, botei esse arco de cima, agora eu vou colocar o arco de baixo, mais πr sobre 3, mais, tem esse R aqui, ó, mais R. Pronto. Agora, olha só, presta atenção aqui. Ó, x mais x não dá 2x? A mais A não dá 2A? Ó, B mais B não dá 2B? Então, aqui, ó, πr sobre 3 mais πr sobre 3, eu tenho ao todo 2, eu tenho 2πr sobre 3.
não é isso? 2πr sobre 3. E vocês podem fazer também como soma de frações. Se eu tenho aqui a soma de frações com o mesmo denominador, eu vou repetir o denominador, que é 3, e somar πr mais πr dá 2πr mais r. Agora aqui, ó, não precisa somar mais, porque já tem a resposta aqui, letra A, que já está nesse formato aqui. A letra A. E aí, gente? Deixa eu ver. Professora, eu poderia enviar o slide? Posso sim, obrigada, entendi. Top, agora sim ficou claro, tranquilo, entendi, prof, muito bom. Show de bola, pessoal! Acho que agora foi, hein? Agora foi, hein? Muito bom, que bom que vocês entenderam. Vamos para a próxima. Fiz rápido, né? Aqui em cima, né? Aí vocês se perderam, vou fazer mais devagar. Eu estou empolgada, que vocês estão voando, aí eu me empolgo. Vamos para a próxima. Aqui tem vários conceitos legais. Vamos lá. A função quadrática é uma função do segundo grau. E toda função do segundo grau tem um gráfico igual uma parábola. Olhei para o gráfico, vi uma parábola, show de bola. Definida por f de x igual a menos 3 meios de x ao quadrado, mais 6x mais 4. Pessoal, olha só, menos 3 meios de x ao quadrado. Isso daqui é o meu A, né? Na função do segundo grau, quem acompanha o x ao quadrado é o A, quem acompanha o x é o B, e o termo que está sozinho é o C. Se meu A for negativo, a minha função ela tem a concavidade voltada para baixo. Quando o A é negativo, a carinha é triste. E olha, está tudo batendo. Olha o meu gráfico, a concavidade voltada para baixo. Mas se meu A fosse positivo, carinha feliz, concavidade voltada para cima. Tá? Gente, eu vou sempre explicar mais do que a questão, que a gente está fazendo uma revisãozinha. Sendo x um número real, é representada graficamente pela seguinte parábola. Show de bola. Agora, olha só, eu tenho um gráfico ali. Outra coisa importante, quando eu tenho um gráfico e tenho a função. O C, esse C aqui, guardem isso com vocês. Ó. Esse C, o cara que está sozinho, é sempre o momento que o gráfico toca no eixo Y. Olha aqui, o gráfico está tocando no eixo Y aqui nesse ponto P, né? Eu já sei o valor desse ponto P. É sempre o C. Então, aqui é 4. Já vou colocar aqui para eu não ficar perdido. A gente já sabe várias coisas aqui. Aqui é 4. Até aí, tudo bem? Tá? Então, tocou o eixo Y, é o meu C, é o 4. Olha que brilhante. Guardem isso com vocês. Tá? Agora aqui, ó, na parábola, o ponto P, que representa a interseção com o eixo das ordenadas é o quê? Eixo Y. E o ponto Q forma um segmento PQ. Tá bom, estou olhando aqui, ó, o ponto Q está aqui, ele está dizendo que PQ forma um segmento. Paralelo ao eixo das abscissas. O que é o eixo das abscissas? É o eixo X. Ele está dizendo que esse segmento é paralelo ao eixo X. Beleza. A distância entre os pontos P e Q mede, ele quer a distância. Olha só. Gente, vê se vocês concordam comigo. A distância de P até Q, eu não posso dizer que é a mesma distância que, olha só, olha só. Esse ponto P aqui, se eu trago aquele para o eixo X, ele vai tocar aqui, que vale quanto? Vale 0. Se eu trago o ponto Q para o eixo X, ele vai tocar aqui, que eu não sei quanto que vale, vou chamar de X, tá? Não sei quanto que vale. Essa distância aqui, do 0 até o X, é a mesma distância de P até o Q, né? Que a gente acabou só transferir para baixo. É a mesma distância. Agora, olha só, olha que legal. Esse 4 aqui, ele é a imagem. O que é a imagem? É o valor da função. Tanto quando você joga o 0, tá vendo? Porque esse ponto aqui, ó, o x é 0 e o y é o próprio 4. Mas ele também é a imagem do meu x, porque olha o ponto Q.
O ponto Q está aqui. Qual é o valor do X? É esse cara que a gente não sabe. E qual é o valor do Y no ponto Q? É o 4, porque o ponto Q está na mesma direção do ponto P. Então, eles possuem a mesma imagem. Olha que brilhante. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu tenho um ponto aqui, esse ponto Q, eu posso representar por como? O valor do X é o X, que a gente não sabe, o valor do Y é o 4. Se eu pegar esse ponto e jogar na minha função ali, eu vou achar o valor do X, tá? Como? O 4 é o valor do Y. A gente sabe que f de x é a mesma coisa que y. Então, vai ficar, ó, 4 é igual menos 3 sobre 2 x ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, mais 6x mais 4. Agora é só resolver. Se eu resolver isso daí, eu consigo achar o valor do x. E aí você vai ver que a gente vai cair numa equação do segundo grau. Caindo numa equação do segundo grau, eu vou ter dois valores para x. Por quê? Porque nesse 4 aqui, ele é a imagem de dois números. Um deles é o 0 e o outro é o x. Então, a gente já sabe que a gente vai achar como resposta o 0 e o x que a gente quer. Tá? Então, olha só, como que eu faço para resolver a equação de segundo grau? Eu jogo todo mundo para um lado e igual a 0. Vou jogar todo mundo para o lado de cá, já que vocês estão mais acostumados. Então, vai ficar 3 sobre 2 x ao quadrado, vai vir positivo, menos o 6x, vai negativo, esse 4 aqui, menos 4, o 4 que já está aqui não muda o sinal, mais 4 igual a 0. Menos 4 com mais 4 vai embora, graças a Deus, caiu numa equação do segundo grau incompleta. Se a equação do segundo grau é incompleta, não precisa de Bhaskara, nunca. O que a gente faz? A gente, como tem os dois termos aqui com o x, a gente coloca o x em evidência. Então, desse primeiro termo aqui, se eu puxar o x e colocar em evidência, quem vai sobrar? X ao quadrado, pessoal, é como se fosse x vezes x. Deixa eu botar aqui de outra coisa. Ó, o x ao quadrado é x vezes x. Um x eu tirei, coloquei aqui fora. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar 3 meios, ó, 3 meios e mais um x, tá? Repete o sinal de menos daqui, ó, menos. Aqui, ó, nessa parcela aqui, se eu tirei um x, sobra o 6. Pronto, coloquei em evidência, igual a 0. Show de bola, me ajuda aqui. Olha o que eu tenho. Eu tenho um produto dando 0. Se o produto dá 0, esse cara é 0, ou esse cara tem que ser 0. Porque no produto, para dar 0, um dos dois tem que dar 0. Pensa aí vocês em casa, dois números que multiplicados dê 0. Ah, professora, 0 e 4, 0 e 5, 0 e 7, 0 e 1000, 0 e pi. Sempre um tem que ser 0. E aí, olha aqui que brilhante, show de bola. Nesse caso aqui, a gente já achou uma das respostas, ó, x igual a 0, que é essa resposta aqui. Tá vendo? Agora, o outro, eu vou achar o valor do outro x. Então, eu vou repetir aqui, ó, 3 meios de x menos 6 igual a 0. Show de bola, vou continuar aqui que acabou a folha. Letra para um lado, número para o outro. 3 meios de x igual a 6. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. 3x é igual a 6 vezes 2, 12. X é igual o 12, o 3 passa dividindo, o 3 que está multiplicando. X é igual a 4. Opa, achei. Aqui vale 4. Ih, que brilhante! Então, olha só, se eu estou indo do 0 até o 4, é porque essa distância aqui é 4. Ah, que isso, professor, esqueça tudo. Estou voando. Quero ver se todo mundo entendeu. Vamos lá. Letra B de bola, boladona. Lindo. E aí? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Cadê? Tem outra emocionada aqui, ó. Thalia. Estou até emocionada. Eu também, Thalia. Dar aula para vocês é uma coisa tão contagiante, eu fico tão feliz.
Estava com dificuldade de visualizar a imagem, mas me diz aí, Rafael, melhorou? Rafael, o x do 6? O que tem o x do 6? 6 multiplica com o x de fora, fica 6x. O x do 6 sai, o 6 fica. Sim, ótimo. Entendi, prof. Show de bola, Eduardo. Rafael, melhorou, prof. Eu não entendi porque o x saiu. Então, Rafael, isso é um macete que a gente... Um macete não, né? Um tipo de resolução que a gente usa quando a nossa equação, ela tem... Vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu botar aqui o PowerPoint. Maria Fernanda, não sei por que está querendo fugir. O que está acontecendo, Maria Fernanda? Olha só, Rafael, né? Olha só, Rafael. Aqui, vou trazer para cá para o cantinho. A gente estava nessa equação aqui, né? Aí o 4 cortou, aí olha o que sobrou. Aí ficou assim, ó. 3 meios de x ao quadrado menos 6x igual a zero. Aqui a gente tem uma equação do segundo grau que ela é incompleta, que ela não tem um c. E aí não precisa fazer o Bhaskara, que é aquele delta igual b ao quadrado menos 4ac, x igual menos b com mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Dá um trabalho do cão, né? Não precisa fazer isso, sempre que a sua equação for incompleta. Quando você tiver os dois termos com x, o método de resolução é você colocar um x em evidência, que aí você chega nesse carinha aqui que te facilita. O que é colocar um x em evidência? Tirar um x das duas parcelas, tá? Que aí esse x daqui vai sumir e vai virar uma equação do primeiro grau, que aí você vai cair nisso daqui, ó, letra para um lado, número para o outro, tá? Então, vou colocar em evidência rapidinho aqui para você novamente. Ó, não está completa, então não preciso me preocupar com o Bhaskara. Se eu tiver as duas parcelas com x, o que eu faço? Eu coloco um x em evidência, que aí essa primeira parcela aqui vai ficar só com 3 meios de x, porque eu tirei um x do x ao quadrado. Repete sinal do menos, essa parcela aqui vai ficar só com 6, porque eu tirei o x. Isso daqui só é uma forma diferente de escrever a mesma coisa, porque se você notar, se você fizer aqui a distributiva, que é o que a gente chama de chuveirinho, você volta para de cima. Então, você só escreveu de um jeito diferente para facilitar suas contas, porque agora você caiu num produto. Então, para esse produto dar esse zero que está aqui, a gente sabe que obrigatoriamente esse tem que ser zero, ou se esse não for zero, então esse daqui tem que ser zero. Aí você já começa achando aqui as suas duas respostas. Ó, x igual a zero é uma resposta, ou aí você vai resolver esse parênteses aí, ó. Ou o 3 meios de x menos 6 tem que ser zero. Aí você cai aqui nessa resolução aqui, ó, e acha x igual a 4. Vamos voltar lá no chat. Não, é que essa explicação. Ah, muito obrigada, Maria Fernanda. Então, eu não sei não, tá? Mas eu estou aqui agora disponível para vocês. Eu sumi um pouquinho do projeto porque a tia foi ter neném. Aí, só que a minha neném agora está com 9 meses e agora eu estou de volta com todo o gás, tá? Trabalhar com vocês é muito bom, eu sou apaixonada no projeto. Então, provavelmente eu vou estar aqui, então pode ser que eu pegue alguma sim. Aí vai ficar a critério da coordenação na hora de fazer a divisão, tá? Mas a gente deve se encontrar sim, com toda certeza. Rafael. Entendeu, Rafael? Olha, isso não é brilhante? Genial, você é o máximo. Obrigada, prof. Ok, parabéns. Show de bola, Rafael. Guarda esse bizu com você, tá? Porque você vai precisar para todas as questões. Obrigada, Maria Clara. Vamos lá, gente, vamos fazer mais e mais. Eu acho que essa listinha aqui já vai servir para a nossa próxima aula também. A gente deve resolver um aqui hoje e o outro aqui, deixa eu ver, na próxima aula. Vamos lá. Próxima questão. E olha essa questão aqui. A questão aqui é maneira. Ela parece muito difícil e muito confusa. Você precisa organizar os seus pensamentos. E outra dica que eu vou dar para vocês. Gente, matemática, você precisa mergulhar na questão. Leu, anotou os dados, percebeu o que a questão está falando, mergulha, se coloca dentro da questão. Como assim, professora? Você vai fingir que você está vivendo isso dali. Aqui vai falar de uma confeitaria, você é o dono da confeitaria.
tá? Vamos devagarzinho. Ah, professora, mas quando aparece o X eu me embolo. Você tira o X, pensa num número qualquer e faz o raciocínio com aquele número, depois você volta para o X, tá? O X, gente, ele não é o pavô da matemática. O X é uma coisa mais bonitinha, coisa linda. Olha só, vamos com calma, ó. Em uma confeitaria recém-inaugurada, o preço de custo de uma barra de chocolate é R$ 2. Aí ele falou um número, ninguém se apavorou. Mas se ele falasse X, também estava bom. É X reais, tá? Então, aqui ele está falando, ó, do preço de custo de uma barra. Então, já vou guardar aqui, ó. Ó, custo. Ai, calma. Gente, eu não estou conseguindo entregar uma letra boa para vocês, porque eu estou me acostumando ainda com esse negócio aqui. O custo, R$ 2. Deixei guardado aqui, tá? De cada barra. O preço de venda de cada barra é de X reais. Ai, professora, estou me tremendo já. Para com isso. Vamos lá. Ó. Preço de venda é igual a X reais. De cada uma. Então, gente, vamos lá. Vamos pensar aqui comigo. Se eu comprar 5 barras, qual vai ser meu custo? Se cada uma vale 2, 2 vezes 5, 10. Meu custo vai ser 10. Muito fácil. Só que eu vendo cada uma por X reais. Se eu vender 5 barras, qual vai ser o dinheiro que eu vou conseguir com as vendas? Cada uma nas X reais? Então, vai ser 5 vezes o X, 5x. E tá tudo bem, 5x. Agora, olha só. Você é o dono. Você comprou 5 barras. Gente, eu estou explicando, tá? Estou dando um exemplo. Você comprou 5 barras. Você vendeu essas 5 barras. Agora eu quero saber o seu lucro. O que você vai fazer para ver o lucro? Você vai pegar o valor que você conseguiu arrecadar e tirar o custo, né? Por exemplo, olha só. Se eu vendi cada barra por X reais, eu consegui arrecadar 5 vezes o X. 5x reais. Eu consegui 5x reais. Mas vocês lembram que eu gastei R$ 10 para comprar? Que foi 5 vezes 2, 10. Então, eu ganhei o quê? Eu ganhei 5x reais menos esses 10 que eu gastei. E aí eu fiquei aqui com o meu lucro. Olha como que é fácil. Só que agora o que vai acontecer? Agora ele vai te dar a quantidade, só que ele não vai te dar a quantidade em número, igual eu dei aqui o 5. Ele vai dizer que a quantidade é 20 menos x. Professora, ficou muito difícil? Não, o raciocínio é o mesmo. Vamos devagar. Aí olha o que ele fala aqui, ó. Estima-se que 20 menos x barras serão vendidas por dia. Então, por dia, ele vende 20 menos x, que é a minha quantidade. 20 menos x é a quantidade. Vou botar aqui, ó. Ó, quantidade é igual a 20 menos x. Isso daqui é a minha quantidade. Eu não posso me apavorar. Vamos com calma. De acordo com essa estimativa, o lucro diário de venda dessas barras de chocolate com o preço unitário de X reais será igual a... Ele quer saber o lucro. Olha só, vamos pensar aqui. Para eu calcular o meu lucro, eu vou ter que ver quanto que eu recebi nas vendas e tirar o quanto que eu gastei, que é o meu custo. Então, o meu lucro vai ser igual. Quanto que eu recebi nas vendas? Cada barra foi vendida por X reais. E eu vendi 20 menos X barras. Então, na venda, eu consegui ganhar 20 menos X vezes o X, né? Que eu ganhei X reais de cada uma dessas 20 menos X. Então, 20 menos X vezes X. Isso foi o que eu ganhei na minha venda. Show de bola. Agora, eu tenho que tirar o meu custo. Qual vai ser o meu custo? O meu custo, ó, menos, eu gastei R$ 2 por cada barra. Então, eu gastei R$ 2 por cada uma dessas 20 menos X. Então, eu gastei R$ 2 vezes essas 20 menos X. Se eu disser para vocês que a questão acabou, agora é só você arrumar e marcar a resposta correta. Como que eu vou arrumar? Vou resolver o que dá para eu resolver aqui nessas continhas. Vamos lá. Meu lucro vai ser igual, ó, o X, ó, chuveirinho, 20 vezes X, 20x, menos X vezes X,
x ao quadrado. Agora, cuidado aqui, porque é o menos 2 que está sendo multiplicado aqui com os outros. Então, não esquece do sinal. Ó. Menos com mais do 20, menos com mais, menos. 2 vezes 20, 40. Agora, de novo, menos 2 com menos x, menos com menos, mais. 2 vezes x, 2x. Vamos arrumar isso daí, tá? O que eu posso juntar? A gente vai olhar aí o que a gente pode juntar. X ao quadrado, só tem ele. Então, vai ficar aqui, ó, menos x ao quadrado. Sozinho. Com x, eu tenho 20 e tenho 2, então eu posso juntar. 20x mais 2x, eu vou ter um total de 22x. O 40, número sozinho, só tem ele. Então, menos 40. Agora, eu não posso juntar mais nada. Vamos ver se tem essa resposta. Menos x ao quadrado, mais 22x menos 40. Opa! Achei! Que isso, professora? Letra D. Quero ver aí vocês, se todo mundo achou. Nossa, ficou até fácil, entendi tudo, prof, tranquilo. Quem entendeu, quem gostou, dá um joinha aí para ficar bem bonitinho minha telinha aqui. Prof, mais o 20x não é negativo? Vamos. Ai, que isso, que coisa linda! Vocês são lindos. Vamos olhar lá, se o 20x é negativo. Rafael, vem comigo, Rafael. Olha aqui, Rafael. Ó, 20x? Não, esse 20x, olha aqui, Rafael. O 20x aqui veio daqui, do 20 vezes o x. O 20, como não tem sinal, é positivo e o x é positivo. Mais com mais, mais. Tá? Então, o 20x é positivo. Deixa eu apagar aqui esse sinalzinho daqui para não confundir. Vamos lá, deixa eu ver. Show de bola, show de bola. Vocês são lindos. Bora, partiu? Vamos para mais uma? Ai, que lindo, coraçãozinho. Deixa eu ver se eu consigo. Como que eu faço isso? Eu consigo levantar a mão. Opa, dei um tchauzinho para vocês. Não consigo esses coraçõezinhos, não. Eu não sei onde vocês estão fazendo isso. Mas eu faço ao vivo. Toma, coraçãozinho para vocês. Vamos para a próxima? Lindos. Fofinhos. Tô sentindo cheiro de conceituar. Quem tá sentindo cheiro de conceituar aí comigo? Tô sentindo, hein? Cheirinho de conceituar no ar. Opa, embolei tudo. Cheirinho de conceituar no ar. Olha que brilhante, uma questãozinha de coroa circular. Isso é magnífico. Vamos embora. Vamos embora, pessoal. Olha o A vindo aí. Ó, para construir um alvo de dardos como o da figura 1, foram traçados 2 círculos de centro D. Um de raio R e outro de raio 2R. Gente, olha só, vamos com calma, vamos analisar isso. Foram traçados 2 círculos. Olha aqui, aqui está o alvo, eu tenho um círculo aqui, né? Ó, eu tenho esse círculo aí menor e tenho aqui um maior. É isso, basicamente. Tá? O menor e o maior. Todos eles de centro D, agora vamos para outra figura, que está aqui. Ó. Todos eles de centro D, o centro D está aqui, e ele está dizendo o seguinte, um de raio R e outro de raio 2R. Então, eu vou deixar aqui, ó. Daqui até aqui, ó, é o raio de um deles, que ele chamou de R. O outro de raio 2R, vou botar aqui. Daqui até aqui é o raio do outro, que ele chama de 2Rs. Show de bola. Conforme ilustra a figura 2. 2 regiões são observadas no alvo. Região 1, definida pelo círculo menor, e a 2 da coroa circular. Gente, a região 1 é essa região aqui do círculo menor. Vou pintar na figura 1 para não embolar a figura 2. Essa é a região 1. A região 2 não é a região do círculo grande, não. É da coroa circular. Ou seja, a região 2 é esse anelzinho aqui, ó, que eu coloquei de verde. A região 2 é o anelzinho. Ou seja, na figura 2, a região 1, olha aqui, ó, região 1
É a clarinha e região 2 é a cinza, que é a coroa circular. Show de bola, professora. Então, vamos seguir. Aí ele fala o seguinte, embaixo. Considere que um dardo é lançado por uma pessoa... Considere que um dardo lançado por uma pessoa sempre atinge o alvo em qualquer ponto das regiões 1 ou 2. Vou lançar, vou acertar o alvo sempre. Só que posso acertar ou a região 1 ou a região 2. Sendo a probabilidade de acertar cada região diretamente proporcional à sua respectiva área, o que ele está querendo dizer com isso? A probabilidade de eu acertar uma região é exatamente a área dessa região. Tá? Aqui a gente vai trabalhar com probabilidade e área ao mesmo tempo. Quando a gente fala de probabilidade, gente, o que é a probabilidade? A probabilidade nada mais é do que o que eu quero pelo todo, tá? São os casos favoráveis. O que são casos favoráveis? É aquilo que eu quero, favorável, me favorece. Pelo todo, que são os casos possíveis, tudo que pode acontecer, tá? Então, sempre eu já boto aqui, ó, no cantinho, ó, vou deixar aqui, ó. Probabilidade é o que eu quero pelo todo. É o que eu quero pelo todo, tá? E aí, olha o que ele fala aqui, ó. Assim, ao lançar um dado, a probabilidade de essa pessoa acertar a região 2 é igual a... Como que eu faço isso? Probabilidade de ela acertar a região 2. O que ela quer? A região 2. Ó, ela quer a região 2. Pelo todo, o que é o todo? O todo, gente, é o alvo. Então, como que eu faço isso? Ele disse que a probabilidade é diretamente proporcional à área. Então, aqui a região 2 é só eu trocar isso aqui pela área da região 2. E o todo? A área do todo, que é o alvo. Vamos fazer o todo logo, que é muito facinho. Ó, o todo é a área do alvo. A área do alvo todo acaba sendo resumida na área desse círculo aqui. Né? O alvo todo não pertence a esse círculo aqui? Não é isso? O alvo todo? Então, esse círculo, qual é a área do círculo? A gente sabe que a área do círculo é πr ao quadrado. Deixar guardado aqui. A área do círculo. πr ao quadrado. Nesse caso aqui, o círculo maior ele tem um raio de 2 R's. Então, eu vou substituir. Então, a área do alvo todo, ó, vou botar aqui, ó, vai ser igual a π. Quem é o raio? O raio é 2R ao quadrado. E como que vai ficar isso? Isso daqui vai ficar π. Ó, o quadrado aqui vai para geral que está aqui dentro do parênteses. Então, vai ficar π que multiplica 4, que multiplica R ao quadrado. Ou seja, para ficar bonitinho, 4π R ao quadrado. Já calculei a área do alvo, que é o meu todo. Já posso colocar aqui, ó. 4π R ao quadrado. Agora, eu tenho que achar a área que eu quero, que é a região 2. A região 2, gente, é a coroa circular. Existe fórmula para coroa circular? Existe. Mas vamos deduzir aqui, porque a gente esqueceu a fórmula, como que a gente deduz? Gente, para eu achar essa coroa aí, olha só, eu já tenho a área do todo, que é 4πr ao quadrado. Só que eu quero só a coroa, ou seja, é só eu pegar, ó, isso tudo aqui, ó, olha aqui, olha aqui. Ó, a área que a gente tem é essa área aqui, é o todo, 4πr ao quadrado. Essa é tudo. Essa daqui com essa de fora aqui todinha. A gente tem o todo. Se eu pegar e tirar a área do círculo pequeno, olha só, vou tirar a área do círculo pequeno. Olha lá, tirei. Olha quem fica. Fica só a coroa. Beleza? Quando eu tiro a área do círculo pequeno, fica só a coroa. Alguém fez uma pergunta, deixa eu ver aqui o que é. A questão fala do valor de π que a gente escolhe entre 3. Então, Maria, olha só, nesse caso aqui, ele não falou nada de π. Então, você segue com o símbolo π até o final. Na hora de marcar, se não tiver o π, aí você substitui. Se for para usar o 3, ele vai falar π igual a 3. Se ele não falar, você usa o 3,14. Mas aqui, você só vai pensar isso no final. Quando você achar a sua resposta com π, você olha lá na alternativa. Aí não tem π. Aí você substitui. Mas caso você... Por quê? Por que eu estou falando isso no final? Porque o π pode cortar, entendeu? E aí você não vai precisar se preocupar com isso. O π você só vai substituir sempre em último caso, tá bom? Em último caso, no final. Vamos lá.
Deixa eu voltar aqui. Agora aqui, pessoal, vamos calcular a área da coroa. A área da coroa vai ser o que eu falei. Eu já tenho a área de tudo, que é 4πr ao quadrado. É só eu tirar a área do círculozinho de dentro, tá? Então, a área da coroa, vamos ver aqui, ó. Pode aqui no cantinho. A área da coroa. Ó, a área toda de tudo é 4πr ao quadrado, que a gente já calculou. Agora, eu vou tirar a área do círculo de dentro. A área do círculo de dentro vai ser o quê? πr ao quadrado. Como o raio é o próprio r, então vai ficar a própria fórmula πr ao quadrado. Ainda não estou me preocupando com π. Vamos embora. Gente, olha aqui. Se eu tenho 4πr ao quadrado menos 1πr ao quadrado, com quantos πr ao quadrado eu vou ficar? 3. Então, ó, 3πr ao quadrado. Viu como que ficou fácil? Agora, isso daqui já é a área que eu quero. E probabilidade é o quê? É o que eu quero pelo todo. Opa, se o que eu quero é 3πr ao quadrado, eu coloco aqui. E agora a gente vai começar a simplificar. Olha aqui, ó. Por isso que eu não me preocupo com π, ó. O π corta com π, r ao quadrado igualzinho, e em cima e embaixo também corta. Só sobrou o 3 e o 4. Agora que eu cheguei na minha resposta final, que eu iria ver, será que eu vou precisar substituir o π? Aí não vai precisar, o π sumiu. Então, 3/4. Letra C de casa. Cadê o letra? Ai, que minha caneta de vez em quando some. Letra C. Pronto. E aí, pessoal? Ficou claro? Agora eu vou para o chat para vocês fazerem as perguntas. Sim, coraçãozinhos, faz, gente, que inveja que eu tô. Ai, acho que eu achei. Tá vendo? Que isso? Olha aqui, olha aqui. Olha o que eu vou mandar para vocês. Coraçãozinho da professora Festas, porque todo mundo entendeu. Então, nós estamos em festas. Show de bola. Palmas para vocês. Vocês são nota 10. Ué, minhas palmas estão aparecendo aí? Estou clicando aqui. Ah, tá ali, palmas. Show de bola, pessoal. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sim, show, prof, show, sim, sim, sim. Tudo perfeito, sim. Tá sim. Show de bola. Gente, olha só. A gente tem agora 8 minutos. Aqui a gente acabou o primeiro exame de qualificação. Eu coloquei nesse PDF para vocês também o segundo exame de qualificação, tá? Porque eu queria conhecer um pouquinho sobre vocês, queria conhecer um pouquinho sobre o ritmo de vocês. Então, eu coloquei o primeiro e o segundo. Esse segundo exame de qualificação, eu coloquei para poder vocês olharem em casa, tentarem fazer, ver como que é, porque na nossa próxima aulinha eu vou trabalhar esse segundo exame de qualificação com vocês. Eu já coloquei ele aqui, tá vendo? E aí eu vou trabalhar. Só que antes, ó, ele está aqui, tá? A professora tem como começar agora? Para eu começar esse exame agora, vai ficar ruim, porque a gente não vai conseguir fazer todas as questões. A gente tem aí 7 minutos. Eu queria usar esses 7 minutinhos para poder começar a dar umas dicasinhas para vocês, conhecer um pouquinho vocês, falar um pouquinho sobre a prova da UERJ, tá? Para vocês irem tranquilos e calmos. Antes de mais nada, eu vou colocar aqui um trabalhinho para vocês. Olha só. O que vocês vão fazer toda vez que vocês resolverem uma prova anterior, né? Isso aqui que a gente está fazendo é uma prova anterior. Toda vez que vocês resolverem uma prova da UERJ. Como que vocês conhecem a banca com que vocês vão trabalhar? Essa primeira questão é uma questão de quê, gente? É uma questão de estatística, média aritmética. Aqui ela falou média moda, faltou ela falar mediana. Então, olha só, se no primeiro exame de qualificação caiu a média moda, se no segundo exame de qualificação cair estatística, provavelmente ela vai te cobrar a mediana. Porque quando a gente estuda estatística, a gente estuda média, moda e mediana, tá? Vocês estão botando ótimo aqui? Agora vai prestando atenção só no bizu que eu vou dando para vocês. Eu vou até diminuir a minha telinha, que eu consigo olhar direto o chat de vocês. Então, anotem aí, que a tia não vai anotar aqui no quadrinho, não. Deixa eu ver se eu consigo anotar. Olha só, o 28. Estatística. Essa questão aqui foi de estatística.
Deixa eu tentar escrever aqui. Ó, estatística. Estatística a gente estuda moda, média e mediana. Moda, média e mediana. Nessa daqui, ela trabalhou a moda e trabalhou a média. Então, vocês que estão estudando para a UERJ, vocês têm que dar uma estudada também em mediana, porque já sabe que ela cobra. A segunda questão, cadê essa questão aqui? Porcentagem. Então, vocês estão vendo que porcentagem é um assunto que vai ser cobrado. E aí, olha só, vocês vão estudar porcentagem toda vez que a gente estuda porcentagem, quais são os 3 tópicos mais falados? Acréscimo. Aí vocês estudam. Ó, vou botar aqui, gente, estou escrevendo bem rápido, vai prestando atenção, senão depois vocês não vão entender minha letra. Acréscimo, essa nem eu estou entendendo. Desconto e porcentagens sucessivas, tá? Ó, vou botar aqui. Acréscimo, desconto e sucessivos. Porcentagens sucessivas. São esses 3 casos que caem. Então, vocês, ó, como que eu estudo? Professora, eu estudei a prova anterior, mas não caiu nada do que eu estudei. Não é assim. Vai, porcentagem. Ih, caiu porcentagem, então tem que estudar acréscimo percentual, desconto percentual e porcentagens sucessivas, tá? E aqui ainda tem o quê? Média, progressão aritmética. Só que quando a gente estuda progressão aritmética, a gente estuda progressão aritmética e progressão geométrica. Então, vocês vão fazer isso. Ó, vocês vão pegar um caderninho e vai botar ali, ó. Primeiro é que o UERJ. Primeira questão ali. Vocês não precisam botar 28 e 29. Bota, não precisa nem botar questão, bota. Estatística. Embaixo, porcentagem, PA e PG. Olha aqui, ó. Qual é a próxima? 30, aqui, ó. Geometria espacial. Tá? Esse daqui é geometria espacial, pirâmide. Tá? Depois vocês assistem a gravação que vocês vão pegar isso que eu estou falando. Geometria espacial. 31. Geometria plana. Isso daqui foi áreas envolvendo círculos. Porque aqui a gente tem áreas e comprimentos, né? Perímetro. A gente tem aqui perímetro de uma retazinha, perímetro de um setor circular, tá? Geometria plana, círculos, bota círculos do lado. Que quando vocês estudam círculos, vai vir logo o perímetro do círculo. Professora, círculo tem perímetro? Sim, porque o perímetro não é a soma dos lados de uma figura, é o tamanho do contorno. O círculo, ele é redondo, né? O perímetro é o tamanho do contorno, a borda dele, que é 2πr. Falando em borda do círculo, olha só, pega esse bizu aqui, ó, para ninguém esquecer essa fórmula. O círculo, ó, virou. O círculo, ele tem o formato de uma pizza. Quando a gente fala de contorno do círculo, o contorno é esse daqui, né? É esse daqui. É o quê? É a borda da pizza. Toda vez quando você vai pedir a borda da pizza, você pede de quê? De catupiry, que é o contorno do círculo, ó. Catupiry. Ó, o contorno é 2πr. O contorno, que é a borda da pizza, catupiry. Chu é 2 em inglês. Pegaram a visão? Show de bola. Agora vocês nunca mais vão esquecer o contorno do círculo. Catupiry. Assim espero. Geometria plana, tá bom? Então, ó, vamos ver a próxima. O que caiu aqui na próxima? A próxima, função e equação do segundo grau. Já coloca aí na folhinha de vocês, na parte de baixo. Função e equação do segundo grau. A próxima, vamos ver. Ó, de novo aqui, ó. Função do segundo grau. Envolvendo o quê? Lucro. Sempre cai lucro, vendas e custos, tá? Função do segundo grau. A próxima, olha aqui. De novo, a gente tem aqui geometria plana. Área. Tá? Aqui a gente tem áreas também envolvendo círculos. Áreas do círculo, coroa circular. Quando você estudar geometria plana, a parte de círculos, vai aparecer isso tudo. Área do círculo, área da coroa circular, vai aparecer também. Aí, muito bem, eu vou completar muito bem. Vai aparecer a área do círculo, área da coroa, área do setor circular, tá? Estatística, porcentagem, isso daí, PAPG, geometria espacial e plana com círculos, função e equação do segundo grau. Muito bem, Maria Fernanda. Área, botou área aí? Bota depois de equação do segundo grau, áreas de figuras circulares. Áreas de figuras circulares. Pronto.
Segundo, o primeiro acabou. Probabilidade, isso aí. Probabilidade e análise combinatória são muito... Sempre cai. Probabilidade caiu aqui também, que a probabilidade foi junto com essa última aqui, né? Isso aí. Aí você bota aí, Maria Fernanda, se você conseguir, ó, copia e cola aí. Depois de função e equação de segundo grau, você bota assim, áreas de figuras circulares e probabilidade, tá? E aí, pessoal, professora, é só essas matérias? Não, essas é desse exame aqui. Aí a gente vai escrever isso de todos. A gente, semana que vem, no nosso próximo encontro, a gente vai fazer o segundo aqui. E aí, do lado da onde vocês anotaram isso daí, vocês vão anotar do segundo. E depois, do próximo, do próximo. E aí vocês vão ver as matérias que mais caem, entendeu? As matérias que mais são cobradas, as matérias que vocês não podem deixar de estudar. É assim que vocês vão conhecendo a banca da prova que vocês estão fazendo. Pelas provas anteriores, mas não é só resolver as provas anteriores, tá? Por exemplo, aqui, ó. Probabilidade. Probabilidade é muito parente da análise combinatória. E nessa prova aqui caiu probabilidade. Então, no próximo EQ, ele pode vir com um pouquinho de análise combinatória. Gente, deu para entender tudo? Vocês querem fazer alguma perguntinha? E aí, falem comigo. Eu vou fechar isso aqui. Vai. Quer salvar? Quero salvar. Quero salvar. Eu vou mandar no WhatsApp. Vou mandar para Amanda esse nosso slide, só que eu não sei se quando eu mando sai com essa caneta com a resolução. Espero que sim. Vou mandar e ela vai encaminhar para vocês, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma e a gente se encontra aí nas próximas aulas. Muito obrigada, obrigada. Obrigada, Rafa. Obrigada, Nicole, sua fofa. Beijo, gente. Obrigada, professora. Foi maravilhosa a aula. Nada, obrigada a vocês. Agora é só eu encerrar aqui. Sim. Tá, eu vou te mandar, tá, no WhatsApp esse PDF com a resolução para você poder passar para eles. Tá bom. Tá, meu amor? Tá bom. Tchau, pessoal. Um beijo. Beijo.